Quem foi Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré foi o homem mais importante de todos os tempos, fundador da religião que mudou os rumos da história da humanidade. Para os cristãos, Jesus Cristo, o grande profeta, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio ao mundo para pregar o Evangelho. O cristianismo firmou a importância de Jesus Cristo no momento em que a contagem do tempo em que vivemos nos dias de hoje teve início a partir da data do seu nascimento. Tá curioso para ver? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton, está começando mais um tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela da Zona Norte de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais O Costelone. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano zero do calendário cristão se deve a um erro de datação. Quando a igreja, através do monge Dionísio Exíguo, encarregado pelo Papa, resolveu reformular o calendário no século VI. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6 a.C. Segundo o dogma cristão, Jesus era filho de José, um carpinteiro, e de Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, reinado este que acabou no ano 4 a.C., quando Roma dominava a Palestina. Ninguém sabe da verdadeira data do nascimento de Jesus. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento desde o início da civilização. 6 séculos depois, a igreja escolheu a data do nascimento de Jesus, tudo para coincidir com as festas de fim de ano, que seria entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Só para lembrar, o dia em que Jesus nasceu não consta na Bíblia. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, pertencente ao Novo Testamento e escrito originalmente em grego. Foi escrito em diferentes épocas pelos seguidores dos discípulos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus de Nazaré nasceu em Belém, porque na época o imperador Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Desta forma, todos deveriam retornar à sua cidade de origem para se cadastrar. Como a família de José era de Belém, ele voltou para sua cidade natal, levando Maria já grávida de Jesus. No relato de Mateus, José soube em sonho que Maria daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma casta de sábios da Pérsia, seguiram uma estrela que os conduziu a Belém. Na sua infância e juventude, Jesus foi levado por sua família para o Egito. Em seguida, foi morar em Nazaré, na Galileia. Segundo relatos feitos por Mateus, esta fuga para o Egito foi para escapar de uma sentença de morte anunciada por Herodes, que ao saber do nascimento do Filho de Deus, mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade nascidas em Belém. Jesus passa sua infância e juventude na cidade de Nazaré, na Galileia. Segundo o Evangelho de Lucas, conta que aos 12 anos ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Quando José e Maria caminhavam de volta para Nazaré, perceberam que Jesus não estava com eles. Durante 3 dias à procura de Jesus, decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus. Foi onde encontraram Jesus discutindo com alguns sacerdotes. Segundo Lucas, todos que ouviam Jesus naquele momento o admiravam por sua inteligência. Jesus celebrou o Bar Mitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus aos 13 anos de idade. No Evangelho de Marcos, o mais antigo, Jesus é chamado de Tecton, que no grego do século I se referia a um pedreiro.
Os evangelhos de Marcos e Mateus citam que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs não nomeadas. Segundo uma historiadora da Universidade de Boston, os 4 irmãos de Jesus tinham o nome de fundadores da nação de Israel. Seu próprio nome em aramaico, Yeshua, recordava o homem que teria sido o braço direito de Moisés e liderado os israelitas na imigração do seu povo para fora do Egito. Alguns pesquisadores dizem que aos 20 anos, Jesus seguia a seita dos essênios, uma seita entre tantas que os judeus se dividiam para ir contra os romanos. Pôncio Pilatos, que assumiu o governo da Judéia, acreditava em um Deus único, desdenhando assim a fé dos judeus. Havia uma semelhança entre as seitas dos essênios e a seita que Jesus fundaria. As duas viveriam sem bens privados em regime de pobreza voluntária e chamavam Deus de Pai. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, essa semelhança foi reforçada, pois nesses manuscritos continham alguns detalhes de que havia uma comunidade ligada aos essênios. Sobre o batismo de Jesus, as escrituras sagradas relatam que João Batista pregava mensagens de arrependimento e transformação. João Batista usava o batismo como forma de purificar seus seguidores. Seguidores esses que deveriam confessar seus pecados e fazer votos de uma vida honesta. Aparece nas escrituras que Jesus, já adulto, por volta dos seus 30 anos, pediu a João para ser batizado. Sendo assim, Jesus parte para a sua vida de pregações e milagres, depois de ser purificado nas águas do Rio Jordão. Jesus viu o mundo dividido entre forças do bem e do mal, tal como João Batista. Ele sempre acreditou que Deus logo viria intervir para acabar com o sofrimento da humanidade. Tanto Jesus como João Batista eram profetas apocalípticos. Jesus, em plena pregação, já com seus 12 discípulos, recebeu a notícia da morte de João Batista. Morte esta ordenada pelo rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. João Batista foi condenado à morte por vingança. João condenou publicamente o rei que havia violado o 10º mandamento da lei judaica. Segundo Mateus, Jesus retirou-se para um lugar deserto e o povo seguiu em sua direção. Jesus realizava em seguida o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, multiplicando esses alimentos para matar a fome da multidão que o seguia. Para celebrar a Páscoa, Jesus e seus discípulos rumaram para o templo de Jerusalém. Quando entrou, foi aclamado como Filho de Deus. O templo era usado para a troca de moedas estrangeiras dos romeiros por dinheiro local. Tudo acontecia com a cobrança de uma pequena comissão. Praticar esse tipo de comércio em pleno templo era muito ofensivo naquela época. Sobre a crucificação e a morte de Jesus. Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos. Na última ceia, quando Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos, ele anunciou que seria traído por um dos seus presentes, Judas Iscariotes. Na mesma noite, Jesus segue para o Monte das Oliveiras para orar na companhia de Pedro, Tiago e João. Nesta mesma noite, a traição de Judas Iscariotes foi confirmada. Judas trairia Jesus por 30 moedas de prata e um beijo na testa. Este foi o sinal dado aos soldados para que Jesus fosse revelado e preso. Após ser levado pelos soldados ao encontro de Caifás, Jesus foi acusado de desordem no templo e, quando confirmado que era filho de Deus e rei dos judeus, foi acusado de blasfêmia. Jesus foi levado até a presença de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Depois, por ser da Galileia, foi levado a Herodes filho, que governava a Galileia. Herodes zombou e humilhou Jesus, em seguida devolveu-o a Pôncio Pilatos. Levado para ser punido, Jesus carregou a sua própria cruz. Após ser crucificado, foi morto e colocado em um túmulo, que teve a sua entrada fechada com uma grande pedra. Sobre a ressurreição de Jesus. Os evangelhos contam que em visita ao túmulo, Maria encontra a pedra aberta e o sepulcro vazio. Depois, Jesus teria aparecido a Maria e confirmado a sua ressurreição. Vários relatos contam a ascensão de Jesus. Marcos e Lucas relatam que depois de ter se encontrado com seus discípulos, Jesus sobe aos céus e se assenta à direita do Deus Pai. A vida de Jesus é a mais conhecida e divulgada pela própria Bíblia, o livro mais lido do mundo. Muitas pessoas sabem o real impacto que este homem teve na humanidade.
Imagine um mundo sem cristianismo, um mundo ocidental sem o calendário que seguimos hoje. A igreja não sendo fundamental para a política do mundo, reis e rainhas da história sem um preceito para seus governos. Parece bastante fora da realidade, não é? O mundo como conhecemos hoje está totalmente ligado à existência desse grande homem que, por alguns historiadores, além de religioso, foi o maior homem que já existiu. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. O nosso principal objetivo é levar mais conhecimento até você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a este tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Até lá!